Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Hoje é domingo, mais um dia que o Senhor nos concede, graças a Deus. Um dia maravilhoso, que você possa ser abençoado pelo Senhor nesse dia. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Hélio, nosso superintendente, pastor Jair Lousada. E hoje nós teremos a presença do nosso pastor José Alves. Ele será responsável por trazer o ensinamento da lição de número 5 dessa revista que nós estamos estudando. Então, nós iremos orar juntos, vamos louvar o hino da harpa cristã, e eu quero apresentar para vocês o vocal masculino. Esse aqui é o vocal masculino da Assembleia de Deus de Jardim América. Que honra, que prazer. Para quem não conhece, esse aqui é o diácono Amauri, diácono Gesiel e o presbítero Emanuel. Amém? Então vamos orar e em seguida louvar o Senhor com o hino da harpa cristã. Nosso irmão diácono Gesiel estará orando. Deus amado, Deus santo, louvamos ao Senhor, meu Deus, porque tudo que o Senhor faz por nós é bom. Amém. Ainda, meu Deus, que alguns momentos venha doer nos nossos corações, nós reconhecemos que Tu tens o controle de tudo. E pedimos a Ti, ó Deus, que venha olhar, ó Deus, para nós, ó Pai, que possamos estar a cada dia mais juntos de Ti, ó Pai, mais próximos de Ti, para que possamos, ó Deus, entender melhor a Tua vontade, compreender e aceitar a Tua vontade. Continua com cada um de nós, ó Deus, neste dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino A Face Adorada. Amém? Vamos adorar o Senhor? 304. Amém. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. Eu Calvário ao pecador, sempre apontar. Flechas transpassaram mesmo, padeci. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a lei amada no
Jesus. Vamos agora convidar o nosso pastor, nosso irmão, pastor José Alves, estará ministrando essa lição. Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. E aproveito a oportunidade para agradecer ao nosso pastor presidente, nosso querido pastor Hélio de Oliveira, também ao superintendente da escola bíblica dominical, pastor Jair, e também ao nosso querido irmão Carlos, que tem nos ajudado, nos auxiliado nesse vídeo, para que esse vídeo chegue até você, não somente a mim, mas os professores que nos antecederam. E aqui fica o registro do meu muito obrigado ao nosso irmão Carlos, que depois deste louvor maravilhoso, possamos então entrar na nossa lição de hoje, que é a lição de número 5, os estudos e a busca do conhecimento. Ok? Então vamos lá. O tema da nossa lição é os estudos e a busca do conhecimento. E o texto bíblico básico está em Provérbios 3, de 13 a 20. E eu quero ler para você. Vou deixar um tempinho para que você tenha a oportunidade de pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo, que é a leitura bíblica base para esse estudo. Amém? Ok? Então vamos lá. Verso 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo que pode desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra e preparou os céus com inteligência. Verso 20 finaliza assim: pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. E o texto áureo da nossa lição? O texto áureo está registrado em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Ele diz assim: persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persistem em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. A gente vê aqui a nítida preocupação de Paulo com a leitura, com o ensinamento, com o conhecimento. Desde o tempo de Paulo, a gente vê pela Bíblia essa preocupação que ele tinha com o jovem pastor Timóteo, mas que não fica de advertência só para Timóteo, mas para nós nos dias de hoje, que nós possamos persistir em ler, exortar e ensinar. Amém? Então, vamos ver os objetivos de nossa lição. Os objetivos de nossa lição são 3, e eles são muito importantes, e devemos, no final desse estudo, sermos capazes de, primeiro, compreender a importância dos estudos na vida do cristão. Segundo, conscientizar-se da longa tradição do protestantismo em estimular o estudo. E terceiro, identificar de que formas a igreja pode promover o estudo e a cultura. Vamos lá? Primeiro, compreender a importância dos estudos na vida do cristão. Segundo, conscientizar-se da longa tradição do protestantismo em estimular o estudo e identificar de que formas a igreja pode promover o estudo e a cultura. Que bom, né? Então vamos lá. Veja bem, irmãos, a busca pelo conhecimento é um dos aspectos mais importantes na vida. É preciso ressaltar que adquirir o conhecimento em várias esferas de saber é algo de muito valor, inclusive para o cristão. Por quê? Podemos fazer muito pelo reino de Deus colocando o seu conhecimento através dos estudos, na perspectiva de promover o Evangelho com inteligência e sabedoria. E esta lição nos oferece orientações sobre como agir pessoalmente e como igreja nas mais diversas questões da sociedade. Além disso,
mostra como é importante estar preparado para enfrentar as demandas da vida e que a ação de cada um é muito importante na promoção do reino de Deus e na transformação de vida. Saiba que você é um agente do reino de Deus, transformador de vidas. Por isso é muito importante você estar preparado, ter conhecimento, saber as coisas. E é sobre isso que estaremos falando nesses próximos 30 minutos. Olha, o professor José de Souza Marques, fundador do colégio, hoje Faculdade de Souza Marques, disse o seguinte, que no começo do mundo venciam os mais fortes, depois os mais audazes, hoje vence os mais preparados. Mesmo que no curso da história sempre foi assim. No começo eram os mais fortes, os valentões, depois os audazes, os corajosos, mas hoje são os que estão preparados, os que são preparados, porque sem conhecimento ninguém se estabelece. Ninguém se estabelece sem conhecimento. E o preparo para a vida por meio da educação formal é um assunto de extrema importância para o cristão. O caminho da escolarização pode ser árduo. Ninguém está dizendo que é fácil. É difícil. No entanto, é um meio muito eficaz para o autoconhecimento e a capacitação para servir ao Senhor e ao próximo. E aqui então começamos a nossa lição no ponto 1, que diz a importância da vida acadêmica. Ponto 1 da nossa lição, a importância da vida acadêmica. Irmãos, o ingresso na universidade é uma das decisões mais importantes da vida. É um tempo de crescimento e de profundas transformações, que deixa um legado extraordinário para o cristão, assim como para todo o seu ambiente de convivências. Veja, irmão, como é interessante a gente saber isso, porque nos deixa esse legado, faz com que aprendamos algumas coisas, e essa conclusão contribui para reforçar algo que costumamos afirmar praticamente, que a universidade é um ambiente desafiador para o jovem cristão. Então vamos aqui definir os termos, né? Cristão e universidade. 1.1 da nossa lição. O cristão e universidade, definindo os termos. O termo cristão tem uma relação íntima com a pessoa e a obra de Jesus Cristo. A palavra grega, cristianos, significa seguidores de Cristo. Foi em Antioquia da Síria que os adeptos de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. Está registrado em Atos capítulo 11, versículo 26. Portanto, cristãos são os que observam e praticam os ensinamentos de Cristo. Olha o que Paulo falou lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como sou de Cristo. O vocábulo universidade tem origem no latim universitas, que no sentido original respeito a seres objetos que constituem um todo. As primeiras instituições universitárias foram fundadas na Europa por volta do século XIII, adotando o nome de universitas, com um conceito de mestres e estudantes congregados na mesma escola e ligados pelos mesmos interesses culturais. E aqui eu quero dizer que, embora o ambiente universitário seja de fato desafiador para o jovem cristão, não creio que evitá-lo seja saída, não de forma alguma, pelo contrário. Primeiro porque evitar a universidade não significa ficar livre de desafios espirituais. Esse não é o único ambiente desafiador com o qual nós deparamos ao longo da nossa vida. Há desafios de natureza variada, os mais fundamentais são de natureza espiritual. E geralmente, quando o jovem universitário abandona a fé, não faz por ter sido convencido da racionalidade de uma determinada ideologia, não, mas por ter encontrado nela correspondência com o modo de vida que já desejava ter. Veja bem, irmãos, não é o fato de ele ter entrado para a universidade que fez ele mudar o seu pensamento, abandonar a sua fé. Não, pelo contrário, já estava dentro dele essa mudança. Ele só foi despertado no momento em que ele se encontrava neste local.
Mas não é a faculdade ou a universidade que mudou. Ele mudou porque já estava dentro dele essa mudança. Ele só foi despertado por aquilo que já existia dentro dele. Bem, amados, vamos agora estar falando do tópico 1.2, fé e vida acadêmica. Por isso, irmãos, o maior desafio do jovem cristão na universidade é cuidar do coração. Veja o que diz a Bíblia no livro de Salmos, de número 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E ainda mais, no Salmo 119, versículo 9, há uma indagação. Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Veja que alguns, com o avanço nos estudos, colocam em dúvida a sua fé. Esse detalhe, porém, não deve tornar-se em impedimento para o ingresso na vida acadêmica ou justificativa para que a universidade seja evitada. O caminho da universidade precisa ser visto como algo promissor, um tempo de grandes bênçãos, preparação para a vida, crescimento pessoal, capacitação e aperfeiçoamento dos talentos e dons que o Senhor concedeu aos seus servos para servi-lo. Ninguém precisa perder a sua fé por estar no lugar onde há maneiras diferentes de conceber as realidades humanas e espirituais. A fé, acredite, amado, a fé pode crescer nos lugares mais áridos e a maturidade espiritual pode vicejar nos terrenos mais improváveis. Veja o que Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E agora, eu quero dizer para vocês que é muito importante ter isso em mente. E quero entrar aqui no tópico 1.3 da nossa lição, que vai falar justamente da valorização da Bíblia ao conhecimento e sabedoria. 1.3 da lição vai dizer: a Bíblia valoriza a busca do conhecimento e da sabedoria. É a Bíblia que estimula a procura da instrução. Como diz lá em Provérbios, capítulo 11, verso 9, a parte B. Mas os justos são libertos pelo conhecimento. No capítulo 3 do mesmo livro de Provérbios, capítulo 3, verso 13, o autor declara que feliz é o homem que encontra a sabedoria e o conhecimento. E o Salmo de número 119, verso 66, vai dizer: ensina-me bom juízo e conhecimento. Irmãos, lá no livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 1, verso 10 ao 12, Salomão faz um pedido ao Senhor. E o pedido que agrada ao Senhor é pedido de sabedoria e conhecimento. Ele não pede um exército forte, ele não pede poderio, mas ele pede sabedoria e conhecimento, porque ele sabia que pedindo sabedoria e conhecimento, ele estaria agradando a Deus. Porque ele mesmo escreveu no livro de Provérbios, no capítulo 2, do verso 3 ao 10, ele vai dizer que o clamor por inteligência leva ao conhecimento de Deus. E ainda diz lá no versículo 10 do capítulo 9 do livro de Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso, ele tendo conhecimento que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, ele vai pedir ao Senhor o quê? Sabedoria, conhecimento. E veja o que se tornou Salomão. Por quê? Porque era inteligente, estava em busca do conhecimento, da sabedoria. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, nos adverte uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim: a falta de conhecimento é que levou o povo à destruição. Observou? A falta de conhecimento é que levou o povo à destruição. Mas também o próprio profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 3, nos faz um convite ao conhecimento. Ele vai dizer assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer.
E Jesus é bem enfático no capítulo 8, verso 32 do livro de João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E agora, amados, eu queria falar do papel histórico do protestantismo em aperfeiçoar o ensino e a academia. Veja o que disse Nelson Mandela: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Você ouviu? Eu vou repetir. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Desde o início, o protestantismo mostrou que era defensor dos estudos e da evolução intelectual. Percebe-se isto nos diversos países onde ele chegou e tem sido de inestimável apoio na procura do conhecimento. Nos dias atuais, diversas nações usufruem dessa colaboração dada pelos protestantes no âmbito educacional. Vejamos, por exemplo, Martinho Lutero. A contribuição da reforma no contexto educacional é tamanha que, de acordo com o educador espanhol Lourenço Luzuriaga, a educação pública teve origem nesta época. Na Alemanha, o monge Martinho Lutero encorajou a busca do conhecimento e o crescimento intelectual. Ele colaborou para lançar os alicerces da educação pública. Ele mesmo sugeriu aos príncipes alemães que agissem como educadores, não como governo, como imperadores, como príncipes, mas como educadores. E interessante que Lutero ainda vai escrever 2 textos sobre educação. O primeiro, em 1524, que ele vai dizer o seguinte: aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham escolas cristãs. Com este, Lutero pôde impactar políticos de diversas cidades para edificarem escolas. Em 1530, ele publica o seu segundo, e ele publicou dessa forma: lugar de criança é na escola. É uma prédica para que se mande os filhos à escola. Neste texto, Lutero conclamava pastores, pregadores, para que se esforçassem em persuadir os pais a conduzir os seus filhos à escola. Por isso a importância da escola bíblica dominical. O pai não tem que levar o filho à escola, ele tem que ir com o filho à escola bíblica dominical para ter conhecimento e aprender sobre Deus. Preste atenção nesta frase, ou nesta palavra, nesta declaração. Quem disse foi Martinho Lutero, no século XVI. Vou repetir: Martinho Lutero, no século XVI. Pela graça de Deus, está tudo preparado para que as crianças possam estudar línguas, outras disciplinas e história, e com prazer brincando. As escolas já não são mais o inferno e o purgatório do nosso tempo, quando éramos torturados com declinações e conjugações. Não aprendemos simplesmente nada por causa de tantas palmadas, medo, pavor e sofrimento. Martinho Lutero escreveu isso no século XVI. Não é com medo, não é com sofrimento. Escola não é lugar de sofrimento, não é lugar de medo, de pavor, mas é lugar de se brincar e de se aprender. O segundo reformador que teve grande influência na educação chama-se João Calvino. E ele vai dizer que a escola pública é para todos. E é apoiado nessa ideia de que a instrução é uma obrigação para todos os cidadãos e um dever da igreja e na administração da cidade, o Estado, Calvino se empenha na reforma do modelo educativo. E ele, reestruturando o velho colégio de Genebra, em sintonia com os ideais do humanismo, mais profundamente arraigados nos ideais de sua forma religiosa, nessa mesma perspectiva, funda a Academia de Genebra, em 1539, como uma instituição organizadora da cultura, a qual mais tarde daria origem à grande e reconhecida Universidade de Genebra. Observa que esses reformadores não estão preocupados com suas religiosidades, mas estão preocupados em educar as pessoas, em educar os filhos
dos pastores, dos pregadores, dos cidadãos de bens e dos cidadãos daquelas cidades. Veja a importância da educação desde a Reforma Protestante. E o terceiro que eu quero falar é John Knox, que era outro reformador escocês, também do século XVI. John Knox, ao estudar em Genebra, travou conhecimento com Calvino e recebeu influências de suas ideias. Knox retorna à Escócia e elabora um projeto de educação que seria decisivo para o desenvolvimento do país, tanto no âmbito espiritual quanto material, tendo a palavra de Deus como assunto principal de estudo. Veja, irmão, como é importante os reformadores preocupados com a educação do povo. As grandes universidades de base cristã. A gente sabe que pelo mundo há grandes faculdades, grandes universidades, que elas tiveram a sua origem na Reforma. E muitas universidades importantes. Por exemplo, a Universidade Livre de Amsterdã, uma das melhores do mundo, foi fundada em 1881 pelo reformador holandês Abraham Kuyper. E Abraham Kuyper, que mais tarde vai se tornar o primeiro-ministro da Holanda. Veja como é importante o conhecimento e saber. Abraham Kuyper, que funda essa Universidade Livre de Amsterdã, tem a oportunidade de se tornar o primeiro-ministro da Holanda. Por exemplo, também a conhecida Universidade Harvard. Quem não conhece Harvard? A fama que ela tem. Ela foi fundada em 1643 pelos reformadores, apenas 6 anos após a chegada deles na Baía de Massachusetts, nos Estados Unidos. Sua declaração da missão e do propósito da educação, sobre a qual Harvard foi erigida, foi redigida da seguinte maneira. E eu queria chamar a atenção sua nessa redação, nesse documento que foi registrado para a inauguração de Harvard. Foi dito o seguinte: cada estudante deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar corretamente que o propósito principal de sua vida e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna, baseado em João capítulo 17, versículo 3. Consequentemente, colocar a Cristo na base é o único alicerce do conhecimento sadio e do aprendizado. Veja que interessante, Harvard, a grande faculdade de Harvard, foi erguida através do documento em que dizia que o propósito principal de sua vida e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Como é maravilhoso a gente saber que esses reformadores nos deixaram coisas boas para nós. E hoje nós não podemos perder tempo, amados. Temos que ingressar na universidade e fazer com que o nome de Cristo seja reconhecido para todos eles, porque somos agentes do reino de Deus para transformar vidas. E qual é o compromisso da igreja de estimular o estudo e a cultura? Vamos falar isso agora no seu tópico de número 3. O compromisso da igreja é de estimular o estudo e a cultura. Primeiro, promoção da cultura. Olha o que disse João Calvino: todas as artes procedem de Deus e devem ser consideradas divinas. Os reformadores, amados, lutaram tanto por educação que seria uma vergonha nós cristãos desprezarmos o interesse pelo estudo e a busca pelo conhecimento escolar e acadêmico. Devemos fazer jus ao legado desses grandes homens de Deus e investir em educação enquanto igreja e família. Se construirmos bases sólidas do conhecimento de Deus em casa, saiba, não precisaremos temer o conhecimento secular e suas ideologias. Não precisaremos ficar preocupados com o que se ensina na escola, se temos uma base forte em casa, se temos estudos, se temos conhecimento, se buscamos esse estudo e esse conhecimento. Não tem com o que se preocupar, porque em vez de eu ser influenciado, eu vou influenciar.
com aquilo que eu estou cheio. Já diz a palavra de Deus, que a sua boca fala do que o coração está cheio. Devemos nos preparar e ocupar lugares nas artes, que por muito tempo reputamos como pecado. Ah, isso não pode, aquilo não pode. É preciso fortalecer nossas crianças e jovens com a palavra de Deus, para que influencie bem, em vez de ser influenciado. O cristão deve inserir-se em todos os níveis da sociedade, para que o mundo veja, por meio deles, a luz de Cristo e Deus seja honrado. Nós somos a luz do mundo. Jesus falou isso. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E essa luz tem que brilhar. Aonde? Nas universidades, nas faculdades. Por isso é importante a busca do conhecimento. Eu queria aqui falar agora sobre o cristão e as artes. Os cristãos também precisam ocupar as universidades por conta da luta que precisa ser travada e vencida contra a influência de filosofias anticristãs nas artes. A gente vê tanta pessoa pelo mundo falar as suas filosofias, os seus ideais, mas só ficamos criticando. Mas o que fazemos? Nada. No mundo, as artes têm sido dominadas por conceitos contrários à Bíblia. E isso tem causado problemas. O isolamento e a falta de participação dos cristãos pavimentam o caminho para as influências malignas nas mais variadas formas de manifestações artísticas. Para isso, o cristão deve estudar, preparar-se. Atualmente existe no Brasil, amados, uma grande variedade de cursos universitários envolvendo diversas expressões artísticas, tais como pintura, escultura, dança, teatro, televisão, música, cinema, literatura e etc. Os cristãos precisam tirar proveito da universidade como fonte de conhecimento e associar esses conhecimentos com a sabedoria vinda da palavra de Deus. Não adianta a gente ficar criticando, temos que participar. Mas para participarmos, temos que estar dentro, para podermos colocar em prática nossas ideias, os nossos conhecimentos, colocar em prática a palavra de Deus. Porque, afinal de contas, nós somos agentes transformadores de vidas, agentes do reino de Deus. Somos a luz do mundo. E a nossa luz tem que brilhar, tem que raiar em qualquer lugar. E, nesse momento, eu quero falar da promoção do progresso e do desenvolvimento, que está na nossa lição. E eu queria uma palhinha nisso aqui para vocês. Veja bem, Deus nos capacitou com inteligência, sabedoria e conhecimento. Devemos lançar mão desses atributos e investir em educação para estarmos aptos a alcançar os lugares altos e influenciarmos em todo segmento da sociedade. Não adianta a gente apenas criticar, mas nós temos que influenciar. E para influenciarmos, temos que alcançar esses lugares. Por isso, a importância da busca do conhecimento. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, na parte A. Ele deixa uma orientação muito clara nesse sentido. Não vos conformeis com este mundo. Mas o que é não se conformar com este mundo? É apenas eu ver as coisas acontecerem e criticar? Eu, como igreja, em vez de fazer algo, não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me colocar na minha posição. Tenho que estar ali presente, mostrando, olha, não é dessa forma, não é desse jeito. Há um Senhor, há um Salvador. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, que pode transformar pessoas, que pode transformar vidas. Mas é necessário que estejamos em todos os segmentos da sociedade. Se a gente não atingir essas camadas, como elas conhecerão a Jesus? Entende? É muito importante a gente entender isso. E daqui eu vou partindo para a minha conclusão. A gente vai concluir nessa lição desta forma, que Deus usou iletrados, pescadores, para falar a multidões, curar os doentes, alvoroçar o mundo, mas também usou pessoas cultas, poliglotas, inteligentes, para falar às reis e autoridades. É bem verdade, se a gente olhar para nossos pais, os pais da igreja, eram pessoas que não eram dotadas de conhecimento, eram pessoas indoutas,
mas talvez porque eles não tivessem oportunidade de buscar o conhecimento. Mas hoje há um leque, há várias oportunidades para ir em busca desse conhecimento, para estudar, para se preparar, estarmos preparados para sermos sal da terra e luz do mundo. Usemos, amados, os nossos dons e talentos para servir a Deus em favor do seu reino. E aqui eu vou terminando com uma grande frase de Theodor Schutz, que nos adverte: a civilização é uma corrida de vida ou morte entre a educação e a catástrofe. O que escolheremos? A educação ou a catástrofe? Que fique para a sua reflexão. Que você nessa manhã, depois desse estudo, você possa parar e pensar qual é o seu papel na face da terra, como luz do mundo, como sol da terra, como agente do reino de Deus para transformar vidas. O que você tem feito? O que temos feito? O que iremos fazer? O que podemos fazer? Que fique para a sua reflexão nesta manhã. Que Deus possa abençoar a você, a sua família, que possa me abençoar a minha família e que possa nos abençoar e que Deus seja com todos nós. Muito obrigado, fique na paz do Senhor. Um abraço a todos. A paz do Senhor.